Tudo bem, Então, Bruno? vamos lá. Tudo bem? Boa noite, me ouvem bem? Boa noite, Agora Bruno. tô te ouvindo. Prazer falar contigo. Como é que tá, Bruno? Tudo tranquilo? Maravilha, prazer falar com vocês também. Tudo tranquilo, mas uma terça-feira de carnaval movimentada aqui em Porto Alegre, tá? Porque o Inter tá contratando e também tá vendendo, né? E é justamente por isso que vocês, claro, me acionaram. Então, o Pedro Henrique tá realmente a caminho do Corinthians, é uma negociação que tá bem próxima já de ser finalizada. Opa! Estourou hoje isso, porque o Pedro Henrique poderia ir pro Vasco, isso tinha melado, aí o interesse dele era sair. Sabe que na semana retrasada eu sugeri aqui uma troca do Pedro Henrique pelo Mosquito, pelo momento dos dois jogadores, que isso poderia ser feito. Eu fiz aleatoriamente, assim, vendo a insatisfação do Pedro Henrique. Então ele tá vindo pro Corinthians. Você tem a maneira como vai ser a negociação, meu caro Bruno? Essa troca de áreas às vezes faz bem para os dois jogadores, né? Às vezes faz bem para todos os lados, no caso. Mas nesse caso, o Inter está vendendo o Pedro Henrique, é uma negociação definitiva, não é um empréstimo. O Pedro Henrique ele tem contrato com o Inter até o final do ano que vem, né? Até o final de 2025, e o Vasco até, como você citou, foi o primeiro a se interessar e fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Mas o Inter não se interessou porque justamente não entende que seja lucrativo nesse momento emprestar o jogador. O Inter ou vai usar o atleta, e até não era um desejo do Inter se desfazer do Pedro Henrique, né? Essa negociação está acontecendo por um desejo do jogador de ter mais espaço, né? O Inter ano passado já contratou o Valência e ele já perdeu espaço, até porque com o Mano Menezes aqui no Inter, o Pedro Henrique ele era o reserva imediato do Wanderson e em alguns momentos até disputaram posição de uma forma parelha. Mas com a chegada do Kudê, o Pedro Henrique é visto aqui em Porto Alegre como segundo atacante. E aí ele tem que competir com o Alan Patrick, que também joga de atacante aqui, com o Valência, que chegou ano passado. O Luca começou a temporada muito bem, está ganhando mais espaço. O Alário foi contratado, ainda vai chegar o Rafael Borré. Então ele perdeu realmente muito espaço e a ideia dele é jogar mais. Então ele foi buscar oportunidades. A investida do Vasco, como eu disse, não agradou. Outros clubes já estavam demonstrando interesse, entre eles o Cruzeiro, né? E o Inter até está acertando a contratação do Wesley. Chegou a existir a possibilidade, estudaram e analisaram de uma possível troca, mas ela não aconteceu. O Inter vai pagar ao Cruzeiro para contratar o Wesley. E o Corinthians entrou na jogada, o Pedro Henrique gostou mais da proposta do Clube Paulista e ele está sendo vendido justamente para o Corinthians. Essa negociação ela não está totalmente fechada, mas a pessoa que me disse assim, ó, Pretzel, 99%, então está muito perto de ser concretizado esse acordo. Ô Bruno, qual é a idade do Pedro Henrique? O Pedro Henrique está com 33 anos. 33. Já é o veterano. Sim, Já tá mas veterano. ele é um jogador assim que, diferente de vários jogadores da idade dele e da posição dele, né, no caso de lado de campo, ele tem muita intensidade ainda, ele é um jogador de muita velocidade, então ele não é aquele cara que foi perdendo força. É claro que ele não vai competir com um garoto de 18 anos, mas eu digo, comparado a jogadores da posição dele com a idade dele, ele está muito superior. Vai ser titular aqui. Vai ser titular. O Pedro Raul tá machucado agora, mas quando o Pedro Raul estiver inteiro, o ataque vai ser Pedro Raul, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Esse vai ser o ataque do Corinthians. Não, e o Wesley? O Wesley não pode ficar fora do Corinthians hoje. O Pedro Henrique é mais jogador que o Wesley hoje. Eu bom. acho que é. Eu acho que em condições normais dá pra jogar só com o Yuri Alberto ou só com o outro menino aí que chegou, o Pedro Raul. Que tá machucado. Tá machucado. Mas e o Romero? O Romero, pra mim, é um jogador de elenco. O Romero salvou o Corinthians ano passado, mas o Romero não dá. O Wesley não pode ser banco hoje do Corinthians, Pretzel. Tu acha que ele tá pronto? Eu acho que sim. O Pedro Henrique hoje, é mais jogador. Hoje o Wesley é o principal atacante do Corinthians. Calma. Fácil. É o cara com mais potencial. Eu acho que o Corinthians hoje não tem principais atacantes. Tá pra surgir. Então, é o cara com mais potencial é o Wesley hoje. Mais do que o Yuri Alberto, mais do que o Pedro Raul. Acho que o Wesley não pode... Ô, Bruno. Se ele for bem trabalhado, esse menino vai ser um baita jogador. Aí vai ser. Aí eu concordo contigo, se ele for bem trabalhado. Você acha que o Pedro Henrique é titular do Corinthians, ô Bruno, na tua opinião, vendo aí de Porto Alegre? Desculpa, teve um corte, eu não consegui ouvir tua pergunta. Tu achas que o Pedro Henrique será titular do Corinthians pelo que ele tá jogando? Assim, em relação ao que ele tá jogando aqui, ele caiu muito de produção, mas assim, fazendo uma análise, eu acredito que também acontece muito por ter perdido espaço, né? A confiança do atleta acaba mudando também. Mas assim, ele nunca parou de correr, não temos nenhum relato dele de indisciplina, de falta de foco, pelo contrário. Até na entrevista coletiva agora da última rodada do Campeonato Gaúcho, o Kudê citou que não tinha certeza se poderia escalar o Pedro Henrique, justamente por conta dessas negociações que estavam em andamento. E mesmo assim ele pediu para jogar e foi titular e
se esforçou, correu bastante. Ele é um bom jogador, eu acredito que, claro, no nível que o Inter montou o seu elenco hoje, ele realmente não tem espaço. E até o entendimento do próprio Inter é que ele seria um importante jogador de grupo, por conta de todos os jogos que tem, né, das várias competições ao longo do ano. Então eu acho que pela situação do Corinthians, é claro que a gente acompanha de longe, né, mas pelo que a gente acompanha, eu acho que a chance dele ser titular é bem considerável. Cara, te agradeço pela participação, mas tenho mais uma coisa. O Inter tá contratando o Wesley, aquele revelado no Palmeiras. Capri, o Wesley. Pra mim é um jogador nota 5. Sim, E com um esforço gigantesco, cara. Sim. O que tu acha, Capri? Eu acho que é um jogador comum. Normal. Acho que não... jogador pra compor elenco. Nada pra... O Wesley é pior que o Pedro Henrique. Eu acho que é pior que o Pedro Henrique. Você acha? O Inter tá liberando um jogador melhor que o jogador que ele tá trazendo. É.